Aleluia. Glória a Deus. Você que vai ficar aqui comigo, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Quantos já batalhou no começo do culto aqui, na nossa adoração, já creio que é um vencedor. Aleluia. Quantos estão preparados para morrer hoje aqui nesse culto? Não, pastor, que isso? Não, calma, não é bem uma morte morrida. É uma morte voluntária. Você vai voluntariamente falar: Jesus, eu decido morrer para mim mesmo, para poder te seguir e desfrutar de tudo que o Senhor tem para mim. Quem pode dizer amém? Mateus 16, versículo 21 até o versículo 27. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas. Repete comigo: ser morto. De novo, repete comigo: ser morto. Eu continuo lendo. E ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Então, no mesmo contexto, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim. Quem quer caminhar com Jesus, quer ser discípulo de Jesus aqui? Quem quer ter vida eterna com Ele? Se alguém quer vir após mim, é Jesus que está dizendo, a si mesmo se negue. Negue-se. Não é mais a sua vontade, não é mais do teu jeito, não é mais como você pensa. A si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Repete comigo: tome a sua cruz e siga-me. Eu continuo lendo. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, aleluia, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quero continuar dentro daquela direção que Deus nos deu, falando sobre obras. Então, há um mês e meio, quase dois, nós falamos sobre que nós somos criados para fazer boas obras. E ali nós falamos de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. E domingo passado nós falamos sobre o Evangelho das obras. Não que não seja o Evangelho da graça, eu expliquei muito bem, não há tempo de eu ficar explicando o que eu preguei domingo passado. Mas só quero dar uma recapitulada. Por que eu chamei de Evangelho das obras? Porque nós somos criados para fazer boas obras. Em Cristo Jesus, quando nós nascemos de novo, nós fazemos boas obras. Nós devemos fazer boas obras. 1 Pedro diz que nós devemos andar como Jesus andou, andar nas suas pegadas, fazer o que Ele fez. E aí nós vimos semana passada, Jesus tocou nas pessoas. Jesus curou pessoas, Jesus visitou pessoas, Jesus tocou em leproso, Jesus curou cego, curou surdo, curou paralítico, matou a fome daqueles que estavam com fome. Jesus fez muitas obras, e até João disse, nos últimos versículos, no último versículo da sua epístola, João disse: olha, essas obras que Jesus fez, se a gente fosse, são algumas só, se eu fosse escrever todas as obras que Jesus fez em 3 anos de ministério que a gente viu,
Não caberia nos livros, o mundo não caberia tantos livros que escreveria disso. É lógico que ele estava falando no seu contexto, que eram muitas obras que não dava nem para escrever todas. Mas só as obras que estão nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, são muitas obras, boas obras de Jesus. E nós devemos, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, nós também devemos fazer boas obras. Falei que João capítulo 10, versículo 25, 32, 37 e 38, Jesus falou para os fariseus: olha as obras que eu faço. Jesus chamou a atenção deles: olha, eu tenho falado, vocês não têm dado ouvido, então pelo menos vê as obras que eu estou fazendo. Essas obras não vêm de mim, essas obras é do meu Pai, o poder vem dele, e eu obedeço a ele, e eu faço a vontade dele. Falei também que a fé sem obras, ela é morta. Mateus 20, versículo 28, eu disse que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Falei em Mateus 25, 31, 46, o grande julgamento, quando Jesus vai vir julgar o seu povo, o critério não é só fé, mas é obras. Quem lembra? Vem, benditos do meu Pai, entra no gozo, porque eu tive fome, você me deu de comer. Tive nu, você me vestiste, você me visitou. Eu tive sede, você me deu de beber. Aí eles perguntaram: quando foi, Jesus, que eu te vi com sede, com fome, nu, ou te visitei? Ou preso? Aí Jesus disse: quando vocês fez a um desses próximos de vocês, pequeninos aí na terra, a mim vocês fizeram. Então nós vemos que as obras, ela é muito importante na vida do cristão. Não basta ter fé, não, mas a fé é o motivo de nós apropriarmos da salvação. Sim, pela fé nós somos salvos. Nós somos salvos pela fé. A salvação é uma graça, é um favor de Deus, Ele disponibilizou de graça, nós não merecemos, e nós nos apropriamos da salvação pela fé. Mas depois, esse versículo é muito claro, depois que você recebeu essa nova vida em Jesus, você agora precisa fazer boas obras, porque nós somos criados para isso. Andar como Jesus, se Ele andou fazendo boas obras, nós também, que somos o corpo dele na terra, precisamos fazer boas obras. E hoje eu quero dizer para você que obras maiores não se faz sem você morrer para o seu ego. Esse é o título da minha mensagem: obras maiores só com a morte do eu. Repete comigo: para mim fazer obras maiores, só morrendo para mim mesmo. Mateus capítulo 16, Jesus diz: quem quiser vir após mim, quem quer andar comigo, quem quer ser salvo, tem que negar-se a si mesmo. Uma vida cristã, genuína e verdadeira, ela não é focada no eu, ela é focada em Cristo. Cristo é o centro, não é você. E nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Deus espera que eu e você façamos obras que Ele fez nessa cidade de Fernandópolis. E aí Ele disse: se você crê em mim, vocês vão fazer obras ainda maiores do que eu fiz. E eu creio nessa palavra, eu creio nessa direção, e eu decidi fazer obras maiores. Então nós somos criados para isso, nós já vimos. Nós vimos que o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho da graça, mas também de boas obras. E hoje, para você ser um instrumento, um agente de milagre, um agente para fazer boas obras, você precisa morrer para você. Quantos estão dispostos a ir para a cruz aqui hoje? Fala sério. A principal marca do discípulo de Jesus é a morte do eu. Cristianismo é colocar Cristo no centro. Ser cristão é cristocêntrico, não é egocêntrico. É Cristo no centro e as tuas vontades vêm depois. É a vontade de Deus. Por exemplo, se nós devemos andar como Jesus andou, fazer as obras que Ele fez, como Ele fez segundo a vontade do Pai. Ele diz: eu não faço a minha vontade. Vários versículos Ele fala sobre isso: eu faço a vontade do meu Pai. E fica bem claro quando Ele está lá, naquele momento de sofrimento, momentos antes de enfrentar a cruz, por mim, por você. Ele diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice,
essa morte dolorida de ter uma separação momentaneamente da Trindade, porque Ele assumiria o pecado de toda a humanidade. Mas imediatamente Ele diz: não faça a minha vontade. Eu sei qual é a tua vontade, Pai. A tua vontade é que eu seja propício, que eu seja alguém que vai religar de novo o povo com o Senhor, que vai perdoar o pecado, que vai pagar a dívida. Então eu estou me oferecendo, isso já está certo. Eu sei que eu estou sofrendo agora aqui na minha alma humana, como homem. Jesus estava sofrendo, mas imediatamente Ele diz: não seja feita a minha vontade, a vontade do homem, mas seja feita a tua vontade, Pai. E Jesus nos amou até o fim, Ele obedeceu até o fim, até a morte, morte de cruz. A vida cristã, ela é iniciada a partir do novo nascimento. Quantos podem dizer amém? Como é que se começa uma vida cristã? Como é que começa uma caminhada no cristianismo? Através do novo nascimento. O que significa o novo nascimento? Arrependimento. Arrependimento de negar Jesus, de não confessar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, reconhecer os seus pecados, saber que você é pecador e está destituído da glória de Deus. Você precisa do sacrifício de Jesus, crer no sacrifício dele, confessar Jesus como o Senhor da sua vida, e aí você começa um sacrifício. Agora você começa uma nova vida em Cristo. Por isso Jesus chamou isso de novo nascimento. A conversão, ela é chamada de um novo nascimento, ou seja, uma nova vida você tem que começar a viver. Então você tem que morrer para você, morrer para a sua carne, morrer para o pecado, para viver com Cristo, viver a vida de Cristo. Como estão entendendo? Quem tem que entrar no comando agora, quando você nasce de novo, não é mais o eu, mas é Cristo. Sua nova vida. O velho homem precisa morrer, e ele tem que estar constantemente na cruz, diariamente. Foi isso que Jesus disse: se você quiser vir após mim, se você quiser andar comigo, se você quiser ter a vida eterna, se você quiser ser salvo da condenação do inferno, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente. O que é tomar a cruz? Diariamente, você dizer: eu estou na cruz, eu fui crucificado com Cristo, agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é o cristianismo. As obras de Jesus não estavam relacionadas com o seu sucesso pessoal. Quantos concordam comigo? Jesus, quando curava, quando libertava, quando fazia um paralítico levantar, quando ele curava um leproso, não era para a promoção dele. Quantos concordam comigo? Não tinha nada a ver com promoção pessoal. Jesus fazia simplesmente por amor às vidas, por compaixão, porque a vontade do Pai era essa. Jesus vivia em função do próximo. Isso é cristianismo. É triste ver crentes se promovendo, se enaltecendo, achando que é mais do que os outros, desdenhando dos outros. Você não está entendendo o que é cristianismo. Jesus não vivia para o seu sucesso pessoal, mas ele vivia para o próximo. Tocar nas pessoas, transformar a vida de pessoas, salvar, libertar. Não era para promovê-lo, mas para abençoar pessoas. Essa é a vida do cristão. Você não foi salvo só para ir para o céu. Você foi salvo para tocar em pessoas, para ser um instrumento, um agente de salvação na vida das pessoas, para estender as mãos para as pessoas. Tem muita gente em Fernandópolis preso na prostituição, nas drogas, casamentos, famílias sendo destruídas. E se isso não comove você, você continua vivendo o seu mundinho, a sua vidinha, seu trabalho, seus negócios, só a sua família, você está precisando se converter verdadeiramente. Você está precisando morrer hoje. Tem várias cruzes aqui na frente hoje, para aqueles que querem morrer para o eu e viver para Cristo nessa noite. Jesus vivia para as pessoas. Isso é cristianismo. Viver para ser um instrumento de transformação de vidas, de famílias. Quem se preocupa consigo mesmo ainda não entendeu o que é ser cristão. É muito triste. Eu não estou falando que Deus não transforma vidas, não abençoa casamento,
não te ajuda a prosperar. Eu não estou falando nada disso. Isso é importante, Deus faz, mas isso é uma consequência. É por isso que muitas pessoas se decepcionam, porque eles vêm para receber de Deus, eles não vêm para dar a sua vida a Deus. E aí passa um tempo, começa a vir as dificuldades, aí ele abandona, fala: mas eu vim para Jesus já faz um ano que eu estou na igreja, eu vim por isso, por aquilo, não mudou nada. Eu vou te contar um segredo. Primeiro você morre, depois ele vem e te abençoa em todas as áreas da sua vida. Mas se você vier com a intenção errada de só receber, você não dá a sua vida a Ele, isso não é cristianismo. Acompanhe comigo em Romanos capítulo 6, versículos de 4 a 11. Nós vamos acompanhar alguns textos que o Senhor foi me dando ao longo dessa série, que nós vamos falar sobre obras maiores. Fomos criados por elas. O evangelho que nós devemos pregar é o evangelho da graça, mas também das boas obras. E agora, para que eu e você possa ser um instrumento para fazer obras que Jesus fez ainda maiores, nós precisamos morrer para o nosso eu. Sabe, esse negócio de morte para o eu era tão claro na vida dos apóstolos, do apóstolo Paulo. Era muito simples eles falar sobre isso. Olha só, acompanhe comigo no versículo 4. Nós vamos ler até o versículo 11 assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Isso era uma compreensão muito clara para os cristãos. Paulo está dizendo: nós fomos mortos com Jesus no batismo. Então o batismo simbolicamente representa uma morte para o eu, para o ego, para uma vida egoísta, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também, repete comigo, assim também andemos nós em novidade de vida. Ei, deixa eu te falar, você quer andar em novidade de vida? Você quer ter uma nova vida com Cristo? Você quer ser abençoado? Você quer fazer obras maiores? Tem que morrer. Tem que negar-se a si mesmo, tem que pegar a sua cruz, senão não tem cristianismo, irmão. Paulo está dizendo: olha, vocês foram, era algo normal, mas Paulo está falando: vocês têm que lembrar disso. O novo nascimento, uma nova vida, representa a morte da vida carnal, do ego, do egoísmo, de uma vida egoísta. Versículo 5: porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte. Olha o que Paulo está dizendo. Repete comigo: fomos unidos. De novo, mais forte, fala: fomos unidos com Jesus na sua morte. Irmão, se você não foi ainda, hoje é dia. Isso é cristianismo. É morrer para ter uma nova vida em Cristo. Deixa eu te falar, Jesus venceu a morte. Quando Jesus começou a relatar isso para os discípulos, falou: olha, eu tenho que voltar para Jerusalém. Lá eu vou sofrer nas mãos dos escribas, fariseus, dos anciões, daqueles religiosos da época. Eu preciso sofrer, mas não vou só sofrer, eu vou morrer. Aquele sentimento de Pedro, talvez um sentimento de amor, de preservação da vida, falou: Jesus, jamais isso vai acontecer com o Senhor. Eu acredito que era algo do coração de Pedro, querendo: Jesus, você não vai sofrer não. Eu não quero que o Senhor sofra. Não, o Senhor não vai morrer não. Talvez não é muito bonito isso. Fala: nossa, Pedro estava protegendo Jesus. Mas aqui tem um ensino muito profundo. Jesus falou para ele, falou o quê? Arreda Satanás. E deixa eu te falar, se você continuar vivendo para você, a tua vida só olha para você, só para você, para a tua família, para o teu dinheiro, para a tua profissão, para os teus negócios, para o teu ministério, para a sua vidinha, isso não é coisa de Deus. Eu preciso falar para você nessa noite: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas do céu, porque as coisas do céu, eu tenho que morrer para essa terra, para viver como cidadão do céu, como embaixador de Cristo. É muito sério isso. Paulo está dizendo: se você foi unido com Ele na sua morte,
Deixa eu te falar uma coisa: se você decidir morrer hoje, eu tenho uma certeza absoluta, e você também pode ter, que quando você morrer, na volta de Jesus, você pode ter certeza que você vai ressuscitar na glória com Ele no céu. Mas se você não morrer nessa terra, não tem ressurreição para você para ir para o céu. Se você quiser ganhar a sua vida, você está perdendo. Se você quiser viver para você, você vai perder. Perder o quê, pastor? Perder a tua vida eterna com Deus. Cristão não pode ter uma vida egoísta. Cristão não pode viver para ele. Ainda o versículo 5: fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Certamente, é uma certeza, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Você precisa crucificar o teu velho homem, a tua natureza caída, o seu egoísmo, a sua vida egoísta. Hoje precisa morrer, para que você possa ressuscitar com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e você não sirva mais o pecado como escravo do pecado, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ei, deixa eu te falar, crente que não morre, não tem justificação de pecado. Isso é muito sério. Você acha que foi perdoado, mas se você não morreu, não tem justificação de pecado, porque Jesus morreu. Eu preciso morrer para mim, para viver para Ele. Aí o sangue dele tem poder sobre a minha vida, aí eu sou justificado, aí a graça de Deus está sobre mim. Uma doutrina aqui que Paulo está nos dando do verdadeiro cristianismo. Versículo 8: ora, se já morremos com Cristo. Você percebeu como é que era muito peculiar falar sobre morte do ego, da carne, da vida nossa, humana dessa terra. Era muito simples. Ele falou em morte umas 4, 5 vezes aqui, em poucos versículos, porque isso é cristianismo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele nós viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Aleluia. Por isso que João disse: aqueles que creem em mim. Jesus, né? Mas João narrando, Jesus disse em João: aquele que crê em mim, ainda que morra, essa morte é fisicamente, viverá eternamente com Ele. Eternamente. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Nós não vamos morrer, nós vamos ser eternos, vamos viver uma eternidade com Deus. A morte já não tem domínio sobre Ele. Aleluia. Quem decide morrer para essa vida, vai ter vida eterna para todo sempre. Aleluia. A morte não tem poder sobre aqueles que decidiram morrer para a vida mundana, para a carne, para o velho homem, para o egoísmo. Pois, quanto a ter morrido, de novo ele fala isso, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Essa é a vida do cristão. Você tem que viver para Deus. A tua vida é para ser vivida para Deus, não é para você. Versículo 11: assim também vós, considerai-vos mortos, de novo, para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Irmão, ser cristão é matar o seu orgulho, é matar a sua soberba, é matar o seu ego, o seu eu. Ou você entende isso, irmão, ou você vai estar se enganando, achando que você é um cristão, um crente. Agora a minha vida, se eu sou cristão, agora a minha vida não pertence a mim, mas pertence a Deus. Não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. A conversão genuína torna uma pessoa totalmente desprendida da vida terrena, dessa vida egoísta. Quem realmente nasceu de novo, não está preso nessa terra, nas coisas dessa terra, nos bens dessa terra, no dinheiro dessa terra.
Eu sei que não é fácil se preocupar com o próximo. Eu sei, essa é uma tendência nossa. A gente vai pensar em nós. Quem tem problema aqui para resolver na tua casa? Bastante, com a sua vida, nos seus negócios. Todos nós temos problemas para resolver. Eu tenho que cuidar dos meus problemas, né? Cuidar dos problemas da minha casa, da minha esposa, ajudá-la, meus filhos. Nós temos nossas demandas, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas lutas pessoais, e nós ficamos focados em nós, eu. Eu sei que é difícil sentir a dor do irmão. Naturalmente é difícil você se preocupar com o irmão. Naturalmente é difícil você ajudar o irmão, porque você é muito egoísta. Nós somos egoístas, nós fomos criados de maneira egoísta. Se você é filho único, então que Deus tenha misericórdia de você, porque tudo é para você, mimadinho, tudo é dodói. Eu não estou falando que é pecado ser filho único, não é nada disso, mas você tem que tomar muito cuidado, porque geralmente o filho único, ele começa a mandar em casa, ele faz do jeito que ele quer. Não é a vontade dos pais, é a vontade dele. Ei, deixa eu te falar, você não é filho único de Jesus. Jesus tem muitos filhos, nós temos que aprender a repartir, nós temos que tocar nas pessoas, ajudar as pessoas, ajudar o próximo. Deixa eu te falar uma coisa, se você quiser aprender a não viver para você, mas tocar em pessoas, são instrumento de bênção na vida das pessoas, você precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Senão não tem como eu preocupar com as pessoas. Não, é impossível uma pessoa naturalmente preocupar com as pessoas, a não ser que a pessoa se preocupe mais com a motivação errada, para preencher o vazio dela, mas eu não estou falando sobre isso. Estou falando do sentimento verdadeiro, de compaixão pelas vidas. Compaixão é diferente de dó. Quando você olha para uma pessoa, você sente dó, fala, ai que dó, você não faz nada. Compaixão, você é movido de alguma forma, no mínimo orar por aquela pessoa, no mínimo poder tocar e ajudar ela. Então o que o cristão precisa ter é compaixão. Fala assim, eu preciso ter compaixão. Pai, em nome de Jesus, nos dá compaixão. Quando a gente olhar para essa cidade de Fernandópolis, ver vidas sendo ceifadas para o inferno, famílias sendo destruídas, jovens detonados pelas drogas, Senhor, dá compaixão para o teu povo, dá compaixão para os teus filhos, para que possamos fazer obras maiores nessa cidade, salvar vidas, ser instrumento de salvação, em nome de Jesus. Compaixão, só através do Espírito Santo de Deus. Jesus faz um convite, para que você morra para esta vida terrena, para esta vida egoísta, para esta vida carnal. Jesus não vai forçar ninguém. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus faz um convite, quem quer vir após mim? Quem quer andar comigo? Quem quer ir para o céu? Quem quer fazer valer a pena o meu sacrifício na cruz? Ele faz um convite. Deus não vai forçar você. É como a gente lê lá em Apocalipse, numa das 7 igrejas da Ásia. Tem uma das igrejas que Jesus disse, eu estou à porta e bato. Eu não acho errado pegar esse versículo para fazer um evangelismo para as pessoas que não são crentes, mas deixa eu te falar uma coisa, aquilo não era para as pessoas do mundo que não eram salvos, era uma carta para a igreja. Jesus estava lá de fora falando, ei, eu estou aqui batendo na porta do seu coração, crente, se você abrir eu vou entrar com você, vou fazer uma festa com você, mas se você quiser abrir, se você não quiser não vai meter o pé e entrar para dentro. Por isso que é uma decisão sua. Cristianismo é parar de olhar para mim, é deixar Jesus entrar na minha vida e eu viver por Ele, não por mim. Ei, deixa eu te contar uma coisa, correr da morte não é coisa de Deus, é do inferno. Filipenses capítulo 3, versículo 19 a 21. Preste atenção, eu vou repetir, correr da morte, correr da cruz, é se tornar inimigo de Deus. Eu vou repetir, correr da morte, correr de pegar sua cruz, é se tornar inimigo de Deus. Jesus falou para Pedro, Pedro, eu vou morrer. Não, Jesus, você não vai.
arreda-te, Satanás. Evitar pegar a cruz, evitar morrer para você, não é de Deus. E Deus espera de você, nessa noite, é que você morra para você. E Deus vai te usar de maneira poderosa para fazer obras maiores. Obras maiores. Mas não tem obras maiores se você não morrer para você. Vamos acompanhar Filipenses capítulo 3, versículo 19 a 21. O destino deles é a perdição. O Deus de letra minúscula deles é o seu ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O destino daqueles que só pensam neles, o Deus dele é o ventre. O que significa isso? O Deus de muitas pessoas, de poucas, vamos dizer, é a vontade dele. Ele só busca a Deus para resolver os problemas dele. A oração de muitos cristãos é só para ele e para a família dele, não é para o próximo, não é para a igreja, não é para o líder que ele tem, não é para os pastores. A oração é só para ele e para a família dele. Só pensa nele, no dinheiro dele, nas coisas dele. Isso é perdição. Quem vive assim, o Deus dele é o ventre, ele se torna inimigo de Deus. Enquanto você estiver vivendo essa vida só para você, só para você, você se torna inimigo de Deus. Jesus não engana ninguém quando ele faz o seu chamado. Lucas capítulo 14, 25 a 33. Se você quiser acompanhar, se não quiser abrir não tem problema, mas acompanha comigo. Jesus é bem claro para aqueles que querem seguir ele. Jesus não engana ninguém. Jesus, quando chama a mim, chama você para andar com ele, para ser cristão, ele é muito claro. Fala: olha, você tem que abrir mão da sua vida, tem que abnegar da sua vida egoísta. Olha o que ele diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse. Muita gente acompanhava Jesus, mas muita gente, a Bíblia diz que multidão andava atrás de Jesus. Aí agora ele começa a separar os meninos dos homens, ou melhor, dos que não são cristãos, daqueles que eram cristãos. Ele está mostrando o que é ser um verdadeiro cristão. Aí ele começa a falar: se alguém vir a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qual estou entendendo? Não fique assustado. Eu sei que vocês estão assustados com essa pregação. Mas isso é cristianismo. Vir para Jesus não é que os teus problemas acabaram, as tuas dívidas acabaram, as tuas lutas acabaram, as tuas enfermidades acabaram. Isso é da igreja Tabajara. Vir para Jesus significa o seguinte: se antes você e o diabo era assim, ele está levando para o inferno, agora o diabo é contra você. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, ele se torna o seu inimigo, e a vontade dele é contra a sua vida, é para matar, roubar e te destruir. Mas Jesus disse: eu não. Eu vim nessa terra para morrer por você, para que você tenha vida. Eu morro para que você possa viver a minha vida, e uma vida abundante. Mas tem que morrer para você. Então Jesus aqui começa a dizer: olha, se você quiser andar comigo, se você quiser ser um verdadeiro cristão, se você quiser herdar a salvação, você vai eu não estou falando que agora quem converte agora tem que brigar com o pai, com a mãe, com o irmão, não é isso não. Deixa eu te explicar isso aqui. Eu
Eu estou dizendo o seguinte: quando uma pessoa se converte, o primeiro da família, não tem nenhum cristão na família, quando ele verdadeiramente se converte, quem aqui já teve essa experiência? Que parece que todo mundo vira contra você, tua família. Ei, virou fanático, hein? Já está dando dinheiro para o pastor já? Você está louco? Está bitolado? Alguém já enfrentou essa situação em casa? É isso que Jesus está dizendo. Quando você decide viver para Jesus de verdade, vai aborrecer as pessoas. Vai aborrecer as pessoas. As pessoas provam e falar: você está louco? Onde você vai com isso? Cuide da sua vida. Jesus é bem claro no seu chamado. Falou: olha, se você não entender isso, irmão, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que virem zombam dele. Por exemplo, você vai construir uma casa e não tem dinheiro, não faz pelo menos uma conta básica, e aí não consegue terminar. Jesus está falando: você é tolo. Ele está falando exatamente isso. Eu estou chamando vocês, mas eu estou te dando qual é a responsabilidade de ser meu discípulo. O que pesa ser meu discípulo? Quais são as obrigações? O que você precisa fazer? Sua vida, morrer para você. A prioridade não é mais a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, os seus amigos, os seus pais. Deus é em primeiro lugar, depois as outras pessoas. Para não suceder que, tendo lançado alicerce e não podendo acabar, todos que virem zombam dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, outro exército, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, enviem uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, repete comigo, não renuncia, mais alto, não renuncia, tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavra doce essa, hein, irmãos? Quem está gostando, fala amém. Quem está um pouco triste com essa palavra, fala misericórdia, Senhor. Não era isso que eu queria ouvir hoje. Começou tão bem o culto com a pastora Vitória, aleluia, vamos achar, aleluia. E agora vem para morrer. Mas a tua vitória está na morte. Porque quando você é fraco, aí que você é forte. Quando você decide morrer para você, Deus te fortalece, te capacita e destrói os teus inimigos para você. Mas enquanto você for lutar sozinho, você vai perder. Essa é a nossa vitória. Jesus é muito claro, ele não engana ninguém. E quem é membro dessa igreja sabe que nós somos muito claros. Nós pregamos santidade e nós batemos há muito tempo. Faz 11 anos e 8 meses que nós batemos dessa forma. Porque a minha responsabilidade diante de Deus não é encher a igreja, é poder povoar o céu. Seu instrumento vai povoar o céu, não é para encher a igreja. Essa é o tipo de pregação que não enche a igreja, não motiva ninguém. Mas eu tenho certeza que essa pregação, se você morrer para você, você vai ter uma vida eterna com Deus. Você vai ter vida abundante nessa terra. Pare de viver de maneira egoísta e viva para o Senhor. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. A vida cristã é a morte do eu para viver o nós. Fala assim: a vida cristã, eu morro para mim para viver o nós. Pega na mão do seu irmão em nome de Jesus. Agora fala bem alto: a vida cristã é morte do eu, mas é vida do nós. Começa a orar pelo seu irmão em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos, eu abençoo, Senhor, a vida do meu irmão. Oh Espírito de Deus, nos coloca compaixão para sentir a dor do meu irmão aqui do lado. Talvez eu nem conheça quem está sentado do meu lado hoje, mas Senhor, abençoe a vida dele, prospere a vida dele, cure ele, liberte ele. Agora faça uma oração ousada, fala assim: Deus, eu te peço, leve esse homem, essa mulher para a cruz hoje, que ele entenda o que é ser cristão, morrer para o eu e viver para Cristo, para o nós. Aleluia. E olha para mim, pode soltar a mão. Quantos concordam comigo que não é fácil sentir a dor do irmão? É mais fácil sentir a dor da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Quantos concordam comigo? É normal, eu não estou te acusando, isso é normal, isso é da nossa carne, é o homem.
Primeiro a gente se protege, depois a gente, se sobrar um tempo, alguma coisa, a gente vai tocar o irmão, isso é natural nosso. Mas deixa eu te falar, esse eu tem que morrer. Esse eu tem que morrer. Não é mais a sua vida, mas é a vida de Cristo em você. Eu preciso andar como Ele andou. Pedro diz, andamos nas pegadas de Jesus. Do jeito que Ele andou, eu tenho que andar. Ele andou tocando em pessoas, abençoando pessoas, curando pessoas, sendo instrumento de bênção nas vidas das pessoas. Eu e você temos que ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Você precisa morrer para você. Só pensar em você. Eu sei que você veio para Cristo para resolver o teu problema. Eu sei, não é errado você vir assim. Mas quando você vem para Cristo e você entende o que é ser cristão, e aí agora você fala, não é mais eu, mas Cristo em mim, a esperança da glória. É Cristo em mim. Você pode vir para resolver um problema do seu casamento, para resolver um problema dos seus filhos, para resolver um problema de finanças. Você pode vir assim para Jesus. Mas deixa eu te falar, quando você entende o Evangelho, você fala, ei, os meus problemas não é o que mais importa. Porque quando eu vou tocar nas pessoas, Deus resolve. Deus me ajuda a resolver os meus problemas. Uma vida egoísta não tem nada a ver com o cristianismo. Jesus não veio por causa de promoção pessoal dele. Ele veio para ser um instrumento de bênção e de salvação para todos aqueles que creem nele. As obras maiores desse ano não estão relacionadas com seus negócios. Ei, olha para mim, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho escutado algumas pessoas falar, ai, Deus está fazendo obras maiores no meu negócio. Aumentou o salário, obras maiores. Aumentou meu negócio, obras maiores. Ei, deixa eu falar um negócio, obras maiores não tem nada a ver com você. Se você está sendo abençoado, teu salário está sendo aumentado, isso é consequência daquilo que Deus está te dando de lambuja, de presente, porque Ele é bom. Mas obras maiores, nesse ano, quando Deus deu a direção, não tem nada a ver de você ficar rico ou ganhar mais, ou comprar outra casa ou comprar outro carro. Quem está me entendendo? Isso é consequência. E Deus tem prazer em prosperar os seus filhos, mas obras maiores não tem nada a ver com você. Tem a ver em tocar em pessoas, em ser instrumento de salvação para as pessoas. Você ser um instrumento de entrar na casa de pessoas, que vai começar a casa de paz logo logo. Você vai entrar na casa de pessoas e ali você vai orar, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser transformadas. Isso é obras maiores. Obras maiores não tem a ver com o seu negócio, meu irmão. Obras maiores não tem a ver com a sua vida. A não ser que na sua casa não tenha alguém salvo ainda. Aí vai ser obras maiores, que você vai ser um instrumento de salvação para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus pais. Isso é obras maiores. Mas pare de olhar para você, nos seus negócios, na sua prosperidade financeira. Obras maiores não é isso. Não é essa direção para nós. Não tem a ver com o seu emprego, né, com a sua posição social, mas em como você vai tocar o próximo, como Deus vai te usar para você ser um instrumento de salvação. O cristão que não se preocupa com o próximo precisa rever o seu conceito de cristianismo. Eu vou repetir. O cristão que não se preocupa com o próximo, de pregar Jesus, de tentar mudar a vida de alguém, você tem que rever o seu conceito de cristianismo. E eu vou abrir um parênteses aqui. Olha para mim, você que é um coitadinho, você é cheio de autocomiseração. Cuidado com o teu julgamento que você está fazendo agora. E eu estou falando diante de Deus com autoridade no nome de Jesus. Porque quando eu estava preparando, Deus falou, faz isso aqui agora, nesse momento, abre esse parênteses e fala para aquele que se sente o coitado. Ai, magoaram o meu coração. Ai, não gostam de mim. Ai, coitadinho de mim. Você vai sofrer com esse sentimento maligno que está na sua vida. Porque até agora eu estava pregando, você estava fazendo a tua doutrina. Fala do próximo, mas estou aqui sofrendo e ninguém me vê. Aí eu estou aqui, ei, deixa eu te falar um negócio. Deus mandou falar para você. Essa palavra é para você que está cheio de autocomiseração. Você que é um coitadinho, achando que é coitado. Vai, morra para você, morra esse sentimento, que Deus vai te abençoar. Você vai viver obras maiores, e através de você vidas vai ser salva, em nome de Jesus. Então para de ser um coitado. Você não é coitado, você é filho de Deus. Deus morreu por você, Deus ama você. Então não fique esse sentimento maligno. Ai, coitado de mim, me magoaram. Ai, um dia falaram muito pesado comigo. Você vai morrer com esse sentimento. E eu sinto muito que talvez você esteja se enganando vivendo o cristianismo. Você se preocupa que as pessoas não toquem em você, e você está se preocupado com as pessoas? Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22. O jovem rico perguntou para Jesus: o que eu tenho que fazer para ser salvo, Jesus?
Coloca na tela para mim, fazendo favor. E pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele correu até Jesus. Ele se dobrou diante de Jesus. E falou: bom mestre. E Jesus falou: por que me chamas bom? Porque só um é bom. No sentido dessa palavra aqui. Senão um que é Deus. Eu estou falando: você me reconhece como Deus? E aí continua. Jesus falou: você sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe. Acredito que ele não esperou Jesus terminar. Ele falou: eu já sou bom nisso, Jesus. Eu vou na igreja, eu já observo toda a lei, desde a minha juventude, desde a minha criancice, da minha fase de criança. Agora eu já sou um jovem maduro, tenho condições financeiras, tenho poder, no dinheiro, eu tenho uma posição elevada, e eu sou um bom religioso, porque eu sigo tudo que o Senhor está falando. Versículo 21 até o 22. E Jesus fitando, esse fitando é, Jesus olhou para ele com compaixão. Jesus viu algo no coração daquele jovem, que ele queria ser salvo. Estava indo na igreja, estava seguindo as leis, mas tinha algo que ele estava preso nessa terra. E um crente que não morre para essa terra não vai ter uma vida eterna com Jesus. Aí Jesus falou para ele: só falta uma coisa para você, jovem. Realmente você tem sido um bom religioso, você realmente tem sido determinado em seguir os parâmetros da minha lei, mas falta uma coisa ainda. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vende tudo o que você tem, então vem e me segue. Você vai ter um tesouro no céu, você vai dar vida eterna. Versículo 22. Esse jovem, porém, contrariado, não era isso que ele queria ouvir de Jesus. Ele queria ouvir: ah, você já segue as leis, parabéns, você merece a salvação. Esse jovem retirou-se triste, porque ele era muito rico, ele tinha muitas propriedades, muitas casas, talvez carros, fazendas. Preste atenção nisso aqui. Jesus não falou para ele: vende tudo que você tem e me dá o teu dinheiro para mim. Quantos estão comigo aqui? Jesus não falou o seguinte: vende o teu dinheiro e entrega para mim, porque a forma que eu sou sustentado na terra é através de oferta do povo. Muitas mulheres ricas ofertavam na vida de Jesus. Jesus tinha até tesoureiro, que era Judas. Jesus poderia falar: vende tudo que você tem, meu filho, me entrega, porque aí nós vamos viver, você vai andar comigo e nós vamos ser supridos. Jesus não falou isso. Jesus também não falou: olha, pega tudo que você tem, vai lá no banco, troca, vende tudo isso aí, troca em espécie e queima tudo, põe fogo na tua riqueza. Quantos estão comigo aqui? Jesus não falou para queimar, Jesus não falou para dar para ele. Jesus falou o seguinte: sabe o que é, meu filho? A tua visão de cristianismo está muito errada. Você só vive para você. Esse dinheiro que você tem, essa riqueza que eu te dei, você pôs o coração nela, está te levando para o inferno. Você não olha o próximo, você não toca o próximo, você não é dizimista, você não é ofertante, você não faz sacrifício de oferta. Jesus está falando: você tem que tocar. Eu te dei riqueza para você tocar nas pessoas, para você ser uma bênção no reino de Deus, não é para você. Por isso ele foi embora triste.
Mas ele era religioso, ele não faltava da igreja, ele seguia as leis, ele tinha boas intenções, mas o coração dele estava preso nas riquezas. Fazer obras maiores não tem nada a ver com a sua vida pessoal e bens materiais. Você tem um carro, você quer outro. Você tem um carro bom, você quer o melhor. Você tem uma casa, você quer duas, você quer três, você quer quatro. Você tem uma televisão, você quer duas, você quer uma maior. Você tem um celular, você quer outro. Só você. E quando levanta uma oferta, quando você dá uma oferta na obra de Deus para tocar vidas, porque a tua oferta na casa de Deus, ela toca vidas. Por exemplo, todo o dinheiro que entra nessa casa é santo ao Senhor. Essa mensagem na internet está alcançando muitas vidas nesse momento. Quantas pessoas foram salvas através desse ministério, pelo dízimo e oferta dos irmãos? Não, você vive para você. Falar em dinheiro, uma das piores coisas que as pessoas não se convertem, sabe qual é? Fala assim, eu não posso mirar crente, porque eu não quero dar dinheiro para a igreja, para pastor. É verdade ou não é? Quantas pessoas estão se converter? Tinha resistência para vir na igreja. Quem tem coragem de levantar a mão? Eu não quero dar dinheiro para a igreja. Eu quero ir lá para ser abençoado, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero só receber. Por isso que Jesus diz, é melhor dar do que receber. À medida que você dá, a medida recalcada e sacudida, transbordante, muito mais o Senhor vai dar na sua vida. Obras maiores têm a ver com aquilo que Deus tem dado recurso nas tuas mãos para tocar em vidas. Obras maiores têm a ver com o próximo e não com você. Como estão entendendo essa palavra? Obras maiores é a disposição que você se coloca nas mãos de Deus para ser bênção na vida das pessoas. Por que as pessoas esfriam? Por que as pessoas começam a não vir mais frequentemente na igreja ou numa célula ou se comprometer? Por que você acha? Por quê? Porque ele está pensando nele. Quantos concordam comigo? Ele não está satisfeito com alguma coisa, com a igreja, com o pastor, com a palavra, não sei o quê, com os irmãos, com a célula. É porque não morreu ainda. Porque o dia que você morrer, até uma palavra dessa que aparentemente é dura, você dá glória a Deus e aleluia, porque você decidiu não viver mais para você, mas viver para Cristo. Eu já estou terminando. Quem deseja ser salvo aqui em nome de Jesus? É preciso morrer então. Quem não morre para esta vida terrena, para esta vida egoísta, não herdará a vida eterna. Pare de olhar para baixo. Pare de ficar preocupado com as coisas terrenas. Olhe mais para cima, para o alto, as coisas do céu. Põe rapidinho para mim, Josué, Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Quem aqui já morreu de verdade e está vivendo para Cristo? Profetiza, irmão, profetiza. Eu decido morrer hoje em nome de Jesus. Paulo está dizendo, pensai nas coisas do alto. Quem morreu para essa terra, pensa nas coisas do alto, no reino de Deus, em tocar vidas e ser bênção na vida das pessoas. Não vive só para ele, bens materiais, bens. Acumular riqueza, acumular. Eu não estou falando que você não pode ser rico, não é nada disso. Deus tem prazer em abençoar e prosperar o seu povo, mas desde que você seja um instrumento na mão dele, à disposição dele para tocar em vidas, para que o seu tempo, para que a sua vida, o seu dinheiro seja um instrumento de bênção na vida dos outros. Não é para você. Versículo 3 até o 4, porque morrestes, de novo, Paulo está dizendo, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós temos que morrer para essa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória, aleluia. Irmão, nós só vamos viver em glória se nós morrermos aqui nessa terra. Quantos estão entendendo? É muito claro essa teologia de Paulo. Não tem cristianismo se você não morrer para você, para o seu ego, para a sua vida egoísta, irmão. Não tem como. Para mim terminar, para concluir, vamos ver a vida de Pedro.
Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar a sua vida, para colocar uma prova, colocar você em prova. Mas eu intercedi para você, Pedro. Jesus falou: eu intercedi por você, para que você não desfalecesse a sua fé. Fala assim: você vai ser peneirado, Pedro, mas quando você se converter, Pedro, você vai ser um instrumento na vida de muitos. Se você quiser ler, não vou ler, está em Lucas capítulo 22, 31 a 34, 54 a 62, então não vamos ler. Mas Pedro vivia para ele, Pedro vivia pensando nas coisas da terra. Ele falou: jamais vou te negar, Jesus. Jesus falou: ainda esta noite você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Em algumas versões 2 vezes. Ele falou: jamais te negarei. Jesus falou: você vai me negar, Pedro. Você ainda está olhando muito para baixo, para as coisas dessa terra. Por que Pedro negou Jesus? Quem sabe? Ele estava com medo do quê? Medo do quê? De morrer. Pedro estava com medo de morrer, porque prenderam Jesus e ia matar Jesus. Ele era discípulo de Jesus, então vamos matar os discípulos também. Então ele negou Jesus porque ele não queria morrer. E quando ele negou, praguejou, ele praguejou contra Jesus, ele amaldiçoou, irmão. Foi terrível o que Pedro fez, não foi pouca coisa não. Nem conheço esse tal de Jesus, que coisa mais ridícula, não parece que é uma coisa louca? Fala, Jesus, Pedro andava com Jesus, como é que ele teve coragem de fazer isso? Esse é o homem natural, esse é o homem carnal. Ele não queria morrer, por isso ele negou. Ele tinha medo da morte, ele não queria morrer para a vida dele terrena. Mas depois do arrependimento, depois do batismo com o Espírito Santo, aí você lê Atos capítulo 4, você não acha que é a mesma pessoa. Pedro levanta para pregar, na autoridade do Espírito Santo, e mais de 3.000 pessoas se convertem numa pregação de Pedro. E aí ele é preso. Ele falou: é o seguinte, Pedro e João foi para a cadeia, eles prenderam e começaram a pressionar Pedro: se você continuar falando desse Jesus, você vai morrer, você vai ser preso, e não sei o que. Pedro disse o seguinte, coloca esse texto para mim, Atos capítulo 4, versículo 19 a 21, para você. Eu sei que você acredita em mim, mas vamos ler esse versículo, vamos acompanhar comigo. Atos capítulo 4, 19 a 21. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, ameaçaram Pedro: vamos te matar, você não vai ficar preso. E ameaçaram ele, a vida dele estava em perigo. Mas agora, Pedro convertido, Pedro arrependido, Pedro que agora não está mais preocupado com a vida terrena, tinha morrido para ele, falou: eu não vou parar de pregar Jesus, aquilo que eu ouvi, eu vou continuar falando de Jesus. Vocês podem me prender, vocês podem me matar, porque eu já morri para mim, eu vou viver para Cristo. Aleluia! Mudou, irmãos. Pedro negou, praguejou porque não queria morrer. Agora, diante da ameaça de morte, depois que ele se arrependeu, ele falou: não estou preocupado mais com essa vida terrena. Há uma vida eterna para viver com Jesus. Eu vou continuar pregando, eu vou falar de Jesus, ninguém vai me impedir. Vocês podem me pôr na cadeia, eu não vou parar de falar de Jesus. Mudou ou não mudou, irmãos? Aí ameaçaram mais ainda, mas soltaram eles, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ele tinha acabado de curar um paralítico. Obras maiores. Vocês conhecem o apóstolo Paulo? Um homem religioso, mas ele perseguia os cristãos e levava os cristãos para a morte. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Jesus apareceu para ele e falou: Paulo, Paulo, por que me persegues? Por que está me perseguindo, Paulo? Por que você está perseguindo os cristãos? Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. Mexeu comigo, mexeu com Cristo. Mexeu com você que é crente, mexeu com Cristo. Foi isso que Jesus falou: Paulo, por que você está me perseguindo? Paulo não entendeu nada. Não estou te perseguindo, eu estou perseguindo os cristãos. Ele falou: então, quem persegue cristão, persegue a minha igreja, meu corpo.
Ai daqueles que perseguem a igreja, que Deus tenha misericórdia deles. Paulo era aquele que prendia os cristãos, levavam para a morte, mas depois de convertido, estava disposto a morrer por Jesus. Gálatas 2:20, você já decorou isso, porque eu já falei 300 vezes nessa igreja. Ele diz agora, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, não vivo mais para mim, eu vivo para a glória do meu Deus, para fazer a vontade dele, não a minha. Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo, e o morrer é promoção, é lucro, porque eu vou para a glória com meu Deus. É a consciência que você precisa ter. Em Atos capítulo 21, 10 a 15, não precisa pôr esse texto, mas se você quiser anotar, um profeta Ágape chegou assim, pegou o cinto de Paulo, e ele fez uma encenação profética, pegou o cinto de Paulo, amarrou as suas mãos, do mesmo profeta ali, amarrou a mão e os pés, e disse, isso vai acontecer com o dono desse cinto, está falando para Paulo, lá em Jerusalém, você vai ser preso, você vai ser maltratado, você vai ser castigado. Aí todo mundo começou a ficar entristecido com Paulo, né? Aquilo gerou uma compaixão no povo, falou, Paulo, você não vai para Jerusalém, nós não queremos que você sofra. Ele falou, eu não estou só preparado para sofrer por Cristo, eu vou para Jerusalém, porque eu não vou fazer a minha vontade, a vontade da carne é ficar sem sofrer, eu não quero sofrimento, mas eu não estou aqui para viver segundo a minha vontade, eu não estou só preparado para sofrer, eu estou preparado para morrer por Cristo. E ele foi para Jerusalém. Vocês conhecem a história? É um conceito de viver para o próximo e não para nós mesmos. Eu queria que você fechasse seus olhos. Quem deseja viver obras maiores? Então você precisa morrer para você, para essa vida egoísta. Em João capítulo 12, versículo 24, tem um princípio aqui que diz assim: em verdade eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Olha para mim, abre o olho, desculpa, falei para vocês fechar, né? Desculpa aí. A palavra de Deus está dizendo, se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, se a semente não morrer ali debaixo da terra, ela não multiplica, não dá frutos. Presta atenção, estou terminando mesmo, nós vamos tomar ceia ainda. Não tem palavra melhor do que essa para tomar ceia hoje. Como Deus é perfeito e lindo. Tinha até esquecido que hoje era dia de ceia, o segundo domingo. Esquecido quando estava preparando a palavra, porque hoje eu lembrei. Há um princípio aqui. O cristão que não morre, ele não dá fruto, ele não faz obras maiores. Como estão entendendo? Se o grão de trigo cai na terra, ele não morre. Para que possa crescer e dar fruto, tem que morrer a semente, senão ele fica sozinho. Deixa eu te falar, Deus não te chamou para a salvação, para viver o cristianismo, para você viver em torno de você e não dar fruto. Pelo contrário, João capítulo 15, eu sou a videira e vocês são os galhos, os ramos. Aquele que não dá fruto, eu corto. Como estão entendendo? Deus não te salvou para você viver para você. Você tem que ser um agente de milagre nessa cidade. Você tem que ser um agente de salvação para muitas vidas. Você tem que ser a resposta para esta cidade, para esta geração corrupta. Você tem que ser luz, você tem que ser sal. Não basta vir à igreja, você tem que servir o reino de Deus. Você tem que dar fruto, meu irmão. Como estão entendendo? Levar as pessoas a Jesus, a confessar Jesus. Então não tem como fazer obras maiores se você não morrer para você mesmo. Antes de chamar você para a morte, aqueles que entenderam a palavra, eu quero chamar alguns para a vida. Você que levantou como visitante, ou você que está vindo na igreja há algum tempo, ainda não entregou sua vida para Jesus, e você deseja fazer isso hoje, eu quero fazer uma oração com você. Você que foi convidado, ou você que veio, o Espírito Santo te trouxe, Deus te trouxe aqui, e nunca publicamente confessou Jesus como o Senhor da sua vida, como o Deus da sua vida, como o Salvador seu. E a Bíblia diz que você precisa fazer isso publicamente.
Você tem que se render a Jesus e fazer uma oração entregando a sua vida a Ele. Eu queria orar com você, eu queria declarar isso na tua vida, eu quero declarar a salvação. Quero declarar essa vida de Deus em você, porque Jesus morreu naquela cruz por você, para salvar você, para tirar a condenação de você. Mas aí você tem que vir à frente e dizer: Jesus, eu te peço perdão dos meus pecados, eu me arrependo e confesso que o Senhor é o único Senhor, o meu Deus, Salvador da minha vida. E eu quero que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, para que o dia que eu morrer, eu seja promovido para o céu, eu seja salvo, vivendo a eternidade com o Senhor. Foi para isso que Jesus veio, para poder salvar a humanidade, pagar o preço. Mas você precisa confessar a Ele, você precisa se render a Ele, você precisa falar: eu decido viver para a minha vida egoísta, para os meus deuses, e vou viver para Jesus. Quem quer fazer essa oração comigo, que nunca fez? Você que já fez não precisa fazer de novo. Mas você, pastor, eu nunca fiz essa oração entregando a vida. Eu queria fazer, eu quero me entregar. Eu não estou falando que você vai ser membro da igreja, eu não estou te chamando para ser membro da igreja. Eu quero que você seja membro da família de Deus que está no céu. Porque Deus não tem religião. Deus não prega religião. Jesus não veio para ensinar uma religião. Por mais que o cristianismo é denominado de uma religião, mas a religião nossa é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É as verdades da palavra de Deus. Quem quer fazer essa oração comigo? Faz assim com a mão, que eu quero ver daqui de cima. Amém. Tem mais alguém que quer fazer essa oração comigo? Aleluia. Aqui desse lado eu não vi. Tem alguém que quer fazer essa oração comigo? Aleluia. Irmãos, eu não sei você, mas há uma presença de glória muito forte aqui. Já estou justificado. Jesus. Jesus. Agora vivo novamente.